Ontem nós tivemos a vitória justíssima, maiúscula, merecida do São Paulo sobre o Palmeiras, 3-1. 3-1, fora o baile, hein? Mas foi 3-1. É claro, com alguns erros de arbitragem, certamente, com polêmicas, cada um com as suas opiniões. Engraçado que quando a gente discorda, né, Capelães? Hoje eu acordei, eu era péssimo, lixo. Parcial. Viu? Parcial, pseudo-jornalista, torcedor. Eu era tudo isso hoje de manhã. É normal. Tudo isso. E aí eu dei risada e dei bom dia pra todo mundo, porque a gente já tá realmente acostumado a isso. A gente tá tentando aqui, por exemplo, o Bruno Milhose, incansavelmente, o nosso produtor, ele tá tentando um contato com alguém de arbitragem só pra gente bater um papo sobre essas questões. Por exemplo, a Renata Ruel foi brilhante. Ela pertence ao quadro da ESPN. Ela foi brilhante quando ela disse e viu a Ana Paula Oliveira, a chefe da arbitragem paulista, no meio da torcida do São Paulo. Pessoal, não dá. Não dá. O futebol chegou num profissionalismo gigantesco que quem tem cargo de chefia hoje no futebol, principalmente na organização da entidade do evento, tem que se dar um respeito. A federação tem um camarote no Morumbi. A Ana Paula Oliveira, se ela quiser ver o jogo no teto do Morumbi sozinha, é um direito dela. Se ela quiser ver o jogo em Marte, isolada do mundo, é um direito dela. Na torcida do São Paulo, não. Direito dela também. Mas não na torcida do São Paulo. Eticamente, moralmente, não. Mas é um direito dela. Não, é um direito, mas tá errado. Por exemplo, se ela for... Eticamente e moralmente está errado. Se ela chegasse e dissesse assim, não, domingo eu estarei na torcida do Palmeiras, tá errado também. Ela não tem que estar em nenhuma das duas torcidas. Ela tem que ser uma pessoa neutra, porque ela lida com um dos principais departamentos hoje do futebol. Pois é. Então, eu acho que ela foi muito mal, mas a Renata Ruel foi brilhante ao apontar essa questão como ex-árbitra que é. E a Ana Paula, é claro, ficou uma situação muito ruim. E ainda aquela foto depois do jogo com toda a equipe de arbitragem, eu acho que nessa o Palmeiras tem razão, porque foi uma arbitragem polêmica. E aí ela vai e diz assim, orgulho. Orgulho do quê, minha filha? Desculpa, minha filha não. Minha companheira, né? Minha companheira de trabalho, que ela já foi analista de arbitragem. Orgulho do quê? Ali não é orgulho, me desculpa. Eu acho que se expôs demais, sabe? Sim. Ela deixou o coração, se ela é São Paulina, não sei, mas ela deixou o coração ficar à frente da razão. Acho que a federação já se manifestou. Daqui a pouco o Bruno Milhose vai trazer tudo a respeito desse assunto. Capelanes, que prazer em vê-lo. Prazer em vê-lo, Xandão. Um grande abraço sempre. Obrigado. E vamos para mais uma. Vamos para mais uma, Xandão. Um abraço para você. Parabéns aí mais uma vez para o aniversário de casamento, para o Bruno, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, claro que a gente vai debater aqui os assuntos polêmicos, mas entendam o que eu vou falar aqui. Entendam. Vamos falar da arbitragem. Para mim, o São Paulo foi beneficiado, consequentemente o Palmeiras prejudicado, mas não dá para simplesmente a gente chegar aqui, pôr uma viseira na cara e esquecer o trabalho fantástico ontem que o Rogério Ceni e os seus comandados protagonizaram no estádio do Morumbi. Festa maravilhosa, 60 mil torcedores, o São Paulo embrulhou, o São Paulo atropelou, o São Paulo amassou o Palmeiras. Esse é o termo. O São Paulo ontem deu nó tático. A maneira com que o São Paulo entrou em campo anulou qualquer tipo de ação do Palmeiras. Então parabéns ao Rogério Ceni, parabéns aos jogadores. Ainda a decisão está em aberto. A gente sabe que do jeito que o São Paulo fez 3-1, o Palmeiras por que não pode vencer o São Paulo por 2-0? Contando com o retorno do Danilo, que voltou a treinar hoje. E ontem o Danilo, mais uma vez, fez uma falta incrível no meio campo do Palmeiras. Então meu ponto já elogiamos aqui, parabéns ao São Paulo, para os jogadores e principalmente para o Rogério Ceni, que dificilmente repete a escalação. Ontem foi a primeira vez que ele conseguiu repetir a escalação porque quis e deu certo. Caleri jogou demais, para mim foi o principal homem em campo. O Pablo Maia para mim já é o craque desse Campeonato Paulista. Tá na minha seleção do Paulistão, não entendam seleção brasileira, seleção do Paulistão. Dito isso, é importante a gente ressaltar que ontem a arbitragem foi um fiasco. A arbitragem foi horrível. E eu não vou deixar passar, não, em relação ao VAR. O árbitro do vídeo de ontem, José Cláudio Rocha Filho, é um incoerente. E é um incompetente também. Porque eles não têm critério. Gente, sabe o que eu fico louco da vida aqui? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Paulo Boazzi, que é o vice-presidente do Palmeiras, que também teve uma postura lamentável pra mim. Lamentável, eu acho ridículo. O dirigente que nunca aparece. E aí vai dar uma pavozada, não existe nem esse termo, mas vai lá dar de pavão, chega na entrevista coletiva, ele fala o que ele quer e não tem peito pra receber pergunta de jornalista. Por quê? O que teme?
Não aparece nunca. E quando aparece, a gente tem que dar o microfone pra ele poder também falar. É o direito dele também não querer responder pergunta. Mas é uma atitude pequena isso. Pequena. E outra coisa, eu não vi toda essa lamentação dos dirigentes do Palmeiras quando o Palmeiras foi beneficiado contra várias equipes aqui. Dou um exemplo, recentemente contra o Corinthians, aquele pênalti que não aconteceu em cima do Danilo envolvendo o Gil. Por que esses caras só aparecem quando são prejudicados? E outra coisa, é bom pra vocês aprenderem, dirigentes aí, a não participarem, se vocês discordam das federações, não participem das reuniões, como aconteceu nesse meio de semana, antes da bola rolar. Aquela papagaiada de um dirigente abraçando do Abel Ferreira abraçando o Rogério Ceni, dos capitães aparecendo. E o Abel ontem, né, João? O Abel disse que o campeonato estava manchado. Então não entra em campo domingo, Abel. Assim, então não enche o saco e não joga domingo. O Abel que é um baita treinador, e aqui está um defensor dele, do trabalho dele. Eu também. E acho que ele tem que ir para a seleção brasileira, ele já disse que não vai, mas é apenas Eu não. É apenas uma sugestão minha. O Abel Ferreira fez ontem o que vários treinadores brasileiros fizeram a vida toda. Quando não é o interesse deles, eles mancham o campeonato. Pois é. Ele diz que o campeonato está manchado. É paulistinha, não, campeonato manchado, mas quando ganha é paulistão. É baita torneio. Será que é tão difícil um treinador chegar na coletiva e dizer o seguinte, olha, o pênalti eu não concordo, mas na bola nós tomamos um banho. É tão difícil tu reconhecer isso, porque o pênalti ele foi realmente... Ele foi ridículo. Ele foi ridículo e ele incomodou porque ele foi no final do primeiro tempo e o jogo muda. Muda o jogo. E aí volta o Palmeiras, só que o Palmeiras teve 51 minutos para tentar ganhar o jogo. Ou para empatar. Por isso que eu fiz questão de falar que o São Paulo foi brilhante ontem. Foram 51 minutos do segundo tempo. Perfeito. E aí o do Palmeiras não viu a bola. O segundo tempo do São Paulo, a superioridade foi muito grande, mas muito grande. A gente tem o VAR agora, né? Porque a federação, parabéns à federação, que divulgou o áudio do VAR do contato do José Cláudio Rocha Filho com o Douglas Marques das Flores no pênalti do Marcos Rocha, né? Que eu jamais daria, apesar de, nos últimos 3 anos, muitos árbitros já terem dado esse tipo de pênalti aqui no Brasil. Muitos. Se você me permitir, Xandão, eu queria até fazer um convite para a galera que está acompanhando a gente. É claro que a nossa força do Dial é incrível, mas a gente vai fazer questão de colocar as imagens no nosso YouTube. Então você que não viu as imagens, a gente vai colocar a partir de agora, vamos colocar o áudio do VAR, que você consegue acompanhar em qualquer lugar, mas a imagem é só no YouTube. Vai para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, você vai acompanhar o programa ao vivo e vai ver as imagens para que a gente possa debater, você vai debater com a gente. Então vamos lá, Bruno Milhões, boa noite. Para colocar aí o áudio do Douglas Marques das Flores com José Cláudio Rocha Filho no lance do pênalti do Marcos Rocha. Tá em jogo. Atenção. Vai jogar! Possível pênalti. Vê lá. Possível mão, isso. Os dois eu tô no ao vivo aqui, tá? Aguarda, tá? Fica no ao vivo. Pode jogar. Tá ok. 3 aqui, ó. São Paulo. Vai jogar! Roubou a bola, possível. Joga! Checando possível pênalti, aguarda. Checando, segura. Ok, aguarda. Pega no braço, ok? Para no contato. Para no contato. O corpo, ele recolhe pra cima do seu corpo, o braço. Para no corpo. Girando Para no corpo, contato. ok? Mas o braço Essa tá aqui, ó. recolhido, colado ao corpo. Ok. Não, isso aí tá aberto. Isso aí tá ampliando espaço. Para. Ok. Coloca a câmera aqui, ó. A câmera do... Ouviu, lateral. Zé? Ok, eu estou checando, aguarda. Ok. Aquela lá. Outra. Essa aqui. Ok, Douglas. Recomendo uma revisão, possível pênalti. A bola toca no braço, o jogador tá com o seu braço acima, antinatural, ampliando o seu espaço, tá? Tá. Tô no ar. Ok, ponto de contato. Ok. Tá, no campo eu tinha visto pegar nesse braço direito. Ok. Pega no braço esquerdo, bem na mão, e a bola ia passar aumentando o seu espaço corporal. Agora me vê uma câmera aberta pra mim ver a tática. 16:50. Vai pro campo, velho. Ok, não é um chute na meta, é um cruzamento, então é tiro penal sem cartão. Ok? Ok. Tiro penal sem cartão. Ok, obrigado. Zé, nós estamos com 1:15 aí pra crescer aí, né? Que ficou parado o jogo, tá? Rapaz, eu acho que o José Cláudio Rocha Filho ontem, ele interferiu de uma maneira absurda no lance, mas contando com
com a permissividade do árbitro, né? Porque tem horas que o árbitro, lá, a gente tem visto muito isso na Inglaterra, né? Na Inglaterra, o cara do VAR interfere o menos possível. E o árbitro, quando o árbitro ele só chega e diz assim, ó, não, eu não vi nada, e segue o jogo, e ninguém se mete. Mas aqui no Brasil, Xandão, você que tem uma memória de elefante Senhora. aqui, você consegue lembrar alguma vez que o árbitro foi chamado para a cabine do VAR e ele não foi com o árbitro de vídeo? Difícil. Eu não lembro aqui, cara. Aqui no Eu não Brasil é lembro. difícil, mas tem. São poucos, mas São tem. poucos, eu não lembro São aqui de poucos que cabeça. não concordam. Eu não lembro de eu cabeça. já vi. Mas é o seguinte, cara, interferência absurda do José Cláudio Rocha Filho, que acho que tem que ganhar um gancho aí, não tem mais que ficar no VAR por um bom tempo. E o Douglas Marques das Flores, que eu elogiei na transmissão na questão disciplinar. Eu separei o pênalti, certo? Eu falei, na questão dos cartões eu achei que ele estava indo bem. Ele foi assim de uma permissividade e ao mesmo tempo de um convencimento que, pelo amor de Deus, onde é que o Marcos Rocha ampliou o espaço? Absurdo. Pô, ele tem que cortar a mão então, porque, sabe, não tem como. O movimento dele ele foi correto, até para não abrir o braço. Então, com todo respeito, olha, chocante esse VAR e um erro gritante. O erro tá maior do que foi depois dessa decisão dos árbitros. E a Ana Paula Oliveira, depois de ouvir esse VAR, ela deveria ter vergonha de tirar uma foto com os caras, né? Ana Paula Oliveira, como chefe da arbitragem. Que coisa realmente, né? Que coisa impressionante. Né? Só pra falar que o pessoal tá falando que o meu microfone a gente ruim. já vai trocar aí. Não sei o que tá rolando aqui. Não Ou sei é o canal, eu te ouço bem. Você tá me ouvindo bem? Eu não tô me ouvindo no meu fone aqui. Mas a galera eu tô tá te ouvindo ruim, bem. Então peço desculpas aí pro ouvinte e já vai consertar essa parada aí. Não tem problema. O pessoal tá colocando assim, o Gilvânio, bola bateu na mão, sim, mas tá aqui, ó. É isso aqui, ó. A bola na mão, ó. Eu tenho uma regra aqui. Não, olha aqui, Capelanes, ó. Capelanes. É isso aqui, ó. A mão ela tá colada no rosto, praticamente. Ó, eu recebi a mensagem aqui do Valtinho, parceiraço meu. Ele fala que, quer ver, ó, tem que separar o debate se a gente acha que deve mudar a interpretação ou não. Fora o pênalti não dado no Calério. Já a gente vai chegar nele aí. Chororô do Palmeiras. Valtinho, um abraço pra você, nosso parceiro que sempre acompanha o Esporte Debate. Xandão, vou falar bem a verdade pra você. O que a regra diz? Eu tenho a regra aberta aqui. Eu faço até questão de ler um trecho dessa regra pra que a gente possa debater. Entendeu? E aí o que eu particularmente entendo é o seguinte, ó. 2 tópicos da regra. Primeiro, se o jogador tocar a bola deliberadamente com mão ou braço, movendo a mão ou o braço em direção à bola. Isso não acontece. Isso não acontece. É brigar com a imagem. Ele não coloca a mão propositalmente em direção à bola. Ele põe a mão... Gente, qualquer um que chutou uma bola na vida, na rua, no campo, na várzea, quando alguém vai geralmente chutar, você vira. Você vira o rosto pra não tomar pancada na cara e a mão dele tá praticamente colada na cara. E aí o segundo ponto, tocar a bola com a mão ou com o braço quando a mão ou o braço estiver em posição antinatural e com isso ampliando o espaço do corpo. Gente, isso aqui não é um movimento antinatural. Também acho que não. Pode ser um movimento antinatural, aquele do Luan. Vamos falar aqui do Palmeiras então? Da final do Campeonato Mundial, perdão. Que ele vira... Só que ele tá com o braço escancarado, ele tá com o braço muito aberto. O Marcos Rocha não, ele tá praticamente com a mão colada no rosto. Não é um movimento antinatural. Então, já que o pessoal tá falando que tem que aplicar a regra nesse caso não foi aplicada. Então, pra mim, foi um absurdo terem marcado esse pênalti. E o Douglas Marques das Flores, ele pipocou. Porque ele não marca o pênalti, ele vê o toque no braço, ele vai no VAR, não tem personalidade e volta atrás e marca a penalidade pro São Paulo. E é isso, né? Então a gente respeita quem discorda sem nenhum problema, mas a gente viu muitos analistas de arbitragem dizerem que não foi pênalti e alguns dizerem que foi. Porque tem muito corporativismo nessa história também. Tá? Tem um eco no teu microfone, Michel. Tem um eco no teu microfone. Você quer de microfone aí? Tá ruim? Não sei. Daqui a pouco tu resolve. Tá bom. Nosso Michel Lopes, grande. Tudo bem, Michel? Prazer em vê-lo sempre. Prestigiando aqui o nosso programa. O José Dionísio, jornalistas querem ser os donos da verdade, também estão divididos. Eu não sou dono da verdade, não. Eu estou dando a minha opinião e estou respeitando quem pensa diferente. Estou deixando bem claro isso. Estamos debatendo. Exatamente, estou deixando bem claro. Mas vamos lá, esse foi o primeiro lance. Essa opção para você não foi pênalti. Não foi pênalti. Para mim não foi pênalti. Eu não também. daria, mas assim, ó, é o que a Kátia Martins está sempre conosco, assim, mas está sendo dado várias vezes. É verdade. Isso aqui que ela falou é verdade. Então vamos persistir no erro. Não é isso. Eu falei na transmissão, é questão de interpretação. Na transmissão eu falei várias vezes. Eu jamais daria, mas tem gente que tá dando. Há 3 anos aqui no Brasil. Então tá bom. Vamos falar de interpretação? Sim. O próximo lance que certamente a gente vai debater é o possível pênalti do Caleri, não é? Tá ruim? Quer que eu pare de falar? É melhor? Tá bom. Tá bom? É. Pode falar, Bruno. Fala no microfone.
Mas aí é brincadeira. Hoje É não brincadeira. Tá fácil, Boa hein? noite, Hoje, Capela. aí sim, Brunão. A imagem que a gente tem aqui tem uma comparação com outro lance muito parecido, pra gente já gerar debate. Um lance de Corinthians e Palmeiras. É por isso que Já aqui, tem aí a do Corinthians e do o Palmeiras? árbitro, só para antes de rodar o lance. Bom, pode rodar o lance, eu vou explicar, Xandão, rapidinho, só uma sublinhada para que você possa apresentar. José Cláudio Rocha Filho era o árbitro de vídeo de Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque e marcou este pênalti, quem tá no YouTube tá vendo, o lance envolvendo Danilo e Gil. Estávamos lá, E era o nenhum mesmo dos dois. árbitro de vídeo de ontem, mas ele marcou um pênalti num lance praticamente igual ao outro. Esses caras não sabem nada, eles não têm critério, cara. Nenhum dos dois foi. Esse do Júnior Danilo também achei Também que não foi. foi. Falei na hora no campo lá. Também falei na hora no campo. Também eu não daria. A gente tá revendo agora. Gil no Danilo e o lance do Murilo no Caleri. Pra mim não foi pênalti. Caleri força a passagem. O Murilo apenas se protege pra não deixar ele chegar na bola. Lance normal. Mas pra mim é pênalti. Pra ti é pênalti, pra Sabe, mim não. Não, deixa eu explicar. Isso pra mim não é pênalti. Mas já que o José Cláudio Rocha Filho marcou um pênalti em cima do Danilo, ele tinha obrigação ética e moral de marcar um pênalti em cima do Não, mas a tua opinião. Não, claro que não. Nada. Isso aí é disputa por espaço, Nada, disputa por espaço. Lá, o Caleri, e na hora eu falei, na hora o Caleri força, o Caleri malandramente. Quando o Murilo encosta nele, ele se atira e puxa o Murilo junto. Nada, Essa é a interpretação Mas- que eu tive no estádio e vendo Mas depois você eu continuo concorda com ela. que se o árbitro marcou um pênalti no lance do Danilo, cara, o lance pode não ser, nossa, igual, mas é muito semelhante, Xandão. É muito semelhante. Então, pelo menos, ele tinha que ter chamado o árbitro pra dar uma olhada. E nem isso ele fez. Então esses caras, eles não têm coerência nenhuma. Eles não sabem o que eles estão fazendo lá. O Abel falou um monte de bobagem na coletiva, mas uma coisa ele falou certo. Os caras estavam comendo pipoca lá em alguns lances, não é possível. Esse, por exemplo.